Estamos em meados da década de 1930 e o mundo está se preparando para um novo conflito global. Apesar das tentativas em garantir a paz mundial ao longo dos anos, através da Liga das Nações, a diplomacia parece ter falhado em todo o mundo e os militares mais uma vez se preparam para a guerra. No entanto, muitas nações ainda se lembram do desastre que foi a Primeira Guerra Mundial e todos temem o estrago mortal que uma nova guerra na era mecanizada poderia gerar. Outros, como o Japão, encaram os números impressionantes de mortes e os anos de guerra nas trincheiras como um aviso. A pequena nação insular é moderna e industrializada, mas lhe falta mão de obra e recursos para travar uma guerra longa e custosa contra uma grande potência. Em todo o mundo, cientistas correm para descobrir uma próxima arma que garanta a supremacia, um dispositivo que possa derrotar os inimigos ou garantir uma defesa com tal poder de matar que a guerra seria indesejável. Para o Japão, eles pensaram que essa arma seria o raio da morte Kugo. O Japão, por volta da década de 30, tinha grandes ambições de se tornar a próxima superpotência global. A primeira fase de seu plano já estava em andamento, com suas tropas ocupando a Manchúria, onde eles estabeleceram um governo fantoche que pertencia ao Japão. Em troca da proteção do Japão, o governo da Manchúria exportava para os japoneses grandes quantidades de recursos naturais que o país carecia. No entanto, o Japão sabe que, para garantir seu papel de superpotência global, primeiro deveria aproveitar as ricas terras agrícolas do sul da China e depois lidar com os Estados Unidos no Pacífico. Suas ambições são grandiosas, especialmente para uma nação insular tão pequena. Era uma ilha tênue entre fracasso e sucesso, pois o país nunca poderia arcar com um prolongado conflito contra o poder industrializado dos Estados Unidos. Urge a necessidade de uma nova arma. Algo tão devastador que os americanos nunca ousariam atrapalhar seus planos na Ásia. Anos antes, Nikola Tesla aproximou-se da Liga das Nações com uma proposta, uma arma eletromagnética tão devastadora que poderia derrubar 1000 aviões do céu a uma distância de 322 quilômetros. Essa arma daria uma vantagem intransponível ao lado que a possuísse, então o interesse rapidamente cresceu em torno dos planos de Tesla. Mas Tesla não queria construir essas armas para a conquista, e sim para a paz. Dado seu tamanho incrível e as enormes quantidades de energia necessárias para gerar 60 milhões de volts de eletricidade, Tesla sabia que essas armas não seriam móveis e via isso como uma arma puramente defensiva. Tesla imaginou que uma arma defensiva tão poderosa tornaria a guerra completamente impossível. No entanto, apesar do interesse inicial, nenhuma nação conseguiu pensar em uma maneira de gerar a eletricidade necessária para alimentar essa arma. Portanto, a ideia foi desconsiderada pelas nações de todo o mundo. Porém, a semente dessa ideia foi rapidamente digerida por outros países e uma das tentativas de fazer um raio da morte por parte da Grã-Bretanha resultaria no desenvolvimento do radar, uma ferramenta que acabou dando a esse país uma enorme vantagem, possibilitando detectar os aviões alemães e auxiliou também nas batalhas navais contra os navios alemães. Agentes japoneses nos Estados Unidos descobriram a super-arma de Tesla e repassaram os planos para o Japão, onde o interesse pelo projeto cresceu rapidamente entre os militares. Preparando-se para grandes ofensivas em todo o Pacífico e sabendo que os Estados Unidos estavam entre vitória e derrota, o general Yamamoto procurava uma arma que daria ao Japão uma vantagem sobre os Ewa. Então ele pensou que havia encontrado quando soube do raio da morte de Tesla. Yamamoto ligaria para o físico japonês Yoji Ito, uma das principais lideranças de seu tempo, que junto com outros dois físicos, Masu Kotani e Shinichiro Tomonaga, analisando cuidadosamente os planos de Tesla, acabaram chegando à mesma conclusão que os Estados Unidos. Era impossível gerar a eletricidade necessária para alimentar essa super-arma. Mas embora a arma elétrica de Tesla fosse inviável, ela impulsionou o pensamento japonês a desenvolver armas eletromagnéticas. Eles acabaram se voltando para a pesquisa sobre magnétrons, que estavam sendo desenvolvidos na época como parte de sua própria pesquisa sobre o radar. Então planejaram desenvolver um magnétron ainda maior e mais poderoso. O dispositivo emitia potentes feixes de ondas de rádio muito curtas. Esses feixes eram capazes de causar danos psicológicos ou mesmo fisiológicos aos soldados no caminho do raio. Era possível até que o feixe pudesse fazer os motores de combustão interna pararem.
tornando-os suficientemente poderosos para impedir tudo, desde tanques a aviões que cruzassem seus caminhos. Com resultados iniciais promissores, os japoneses investiram pesadamente no projeto, que foi colocado sob o controle do general Tsuyoshi Kusaba, baseado em um laboratório novinho em folha estabelecido em Shimada, Shizuoka. O codinome da arma seria Kugo. Os japoneses começaram imediatamente a testar ondas de rádio em animais e motores de carros e aviões. As primeiras experiências realizadas em ratos, coelhos, marmotas e macacos mostraram que ondas com um intervalo de 78,74 polegadas, 2 metros, a 22,63 polegadas, 60 centímetros, poderiam causar sangramento pulmonar e destruir células cerebrais. Se funcionava em pequenos animais, os japoneses tinham certeza de que funcionariam em seres humanos. Os testes em motores de combustão interna foram em grande parte falhos, e embora o feixe pudesse de fato parar um motor de carro quando exposto, ele não era efetivo caso o motor estivesse protegido ou simplesmente debaixo do capô. O raio era ainda menos eficaz contra motores de aeronaves que eram bem protegidos, e os sonhos de abater aeronaves americanas com ondas de rádio acabaram frustrados. Seguindo em frente com a pesquisa, os japoneses consideraram o efeito dos feixes nos organismos vivos como sinais de que a arma poderia, pelo menos, funcionar contra alvos vivos. Eles construíram um protótipo em 1944, consistindo de um magnetron de 80 centímetros, alimentado por 30 kW, alimentando uma antena dipolo no fundo de um refletor elipsoide de 1 metro. O feixe de grandes dimensões foi testado em um coelho que foi colocado em uma gaiola a 98 pés, 30 metros de distância. O raio foi ligado e o coelho apagou, mas ainda assim levou 10 minutos para morrer. Em seguida, eles colocaram uma marmota na gaiola e, nesse caso, a marmota levou 20 minutos para cair morta. Devido às dificuldades da guerra, as tentativas japonesas de testar o raio em um macaco não tiveram êxito, pois na época não conseguiram colocar as mãos em um macaco. Apesar do desempenho medíocre do raio da morte, os japoneses desenvolveram planos para melhorar a arma, construindo um novo raio alimentado por 4 magnétrons com uma saída de 250 a 300 kW. O físico do projeto estimou que essa nova arma levaria 10 minutos para matar um coelho a uma distância de 1 km. Isso significava que em distâncias muito mais curtas, a arma poderia ser letal mesmo que levasse alguns minutos. Embora certamente não fosse um raio da morte, ainda tinha certo potencial se usada como arma defensiva contra os ataques americanos. Embora certamente não fosse um raio da morte, ainda tinha certo potencial se usada como arma defensiva contra os ataques americanos. Porém, a essa altura, o Império do Japão já estava desmoronando sob os incessantes ataques americanos. Então, as pesquisas sobre o raio da morte acabaram abandonadas. Hoje, a arma de raios da morte está finalmente se tornando realidade, embora não da maneira avassaladora e final de guerra que Tesla ou os japoneses haviam imaginado. Em vez de raios da morte capazes de destruir exércitos inteiros de uma só vez, as nações ao redor do mundo estão desenvolvendo lasers de alta intensidade que já estão provando sua eficácia, desde a defesa contra mísseis balísticos até a destruição de pequenos barcos. A Marinha do Zewa tem vários navios equipados com uma poderosa arma a laser que pode derrubar drones do céu e incinerar frotas de barcos suicidas. Uma nova demanda para a defesa contra mísseis balísticos fez com que os Estados Unidos desenvolvessem de tudo, desde sistemas a laser aéreos a satélites com armas com feixe de partículas capazes de destruir um míssil balístico a centenas, talvez até milhares de quilômetros de distância. No final, a busca pelo raio da morte foi impraticável, mas as modernas armas a laser e de energia direcionada oferecem algumas das capacidades que Tesla sonhara. Com sua capacidade de atingir alvos na velocidade da luz ou próximos dela, esses novos raios da morte estão provando que eles podem realmente fornecer o tão sonhado objetivo de uma defesa eficaz contra mísseis balísticos. Portanto, embora não possam eliminar completamente a guerra como Tesla esperava,
Talvez o escudo de defesa contra mísseis balísticos do Zewa possa finalmente nos dar um mundo em que a guerra nuclear seja impraticável e impossível. Você acha que uma verdadeira arma de raios da morte poderia ser construída? Conte pra gente nos comentários. E como sempre, se você curtiu este vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para obter mais vídeos como esse.